Bom dia, bom dia. Então, Bom hoje, dia. bom dia, temos um convidado hoje. Coisa boa, nós temos várias professoras hoje aqui, vão ensinar, fazer um resumão do livro. Obrigada, Albertino, pela tua presença. E, Nada. gurias, parabéns por terem aceitado o desafio e por juntas a gente criar hoje um resumo, a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? De ter lido todo o livro, estudado o livro e depois a gente passar, né? Um resumo de todo o livro. Nós estamos fazendo algo grandioso porque estamos saindo ali das porcentagens de estudo, né? Indo para 95% quando a gente ensina outra pessoa. Então, isso para o cérebro é algo grandioso, o que a gente está trabalhando, né? Então, vamos iniciar o nosso resumo, a nossa primeira aí que vai abrir. Cadê? Deixa eu ver aqui. Nossa primeira, capítulo 1, Idonete, não podia ser, né? Uma professora para iniciar. Bom, todos os capítulos foram muito, muito especiais, né? E esse não podia ser diferente. O primeiro que faz com que, ao ler, a gente continue querendo ler muito mais e acreditar no livro, né? E por ser o primeiro, nada mais justo de que na leitura a primeira coisa que eu visualizei é que tudo é o resultado da nossa infância e da nossa adolescência, né? A grande maioria é o resultado da nossa infância e na nossa adolescência. Então, isso faz a gente pensar muito, né? Que possamos relembrar algumas coisas da nossa infância e da nossa adolescência. O que nós passamos para que nós possamos entender como nós somos hoje. Isso faz toda a diferença. Às vezes a gente segue a vida um dia após outro, e a gente passa por muitas sequelas, por muitos traumas, e não quer reviver lá a nossa adolescência, o nosso passado, né? Acho que eu já tinha comentado, quem lembra, né, ali da nossa live, aquela cômoda que eu digo, né? Eu gosto de dizer que todos nós temos uma cômoda, nós somos uma cômoda, e nessa cômoda tem várias gavetinhas. E daí, numa gaveta, tem algumas coisas boas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, algumas coisas ruins, algumas coisas que eu não quero lembrar, né? Enfim. E ali a cômoda tá ali. E nós vamos visualizando ela todos os dias. Só que existem momentos na nossa vida que a gente tem que abrir a gaveta e ver além daquela gaveta. Mexer, tirar. Né? E o que eu percebi? Quando ele falou que as coisas, né, refletem nas ações e reações da fase adulta. Ou seja, tudo que eu passei na minha infância, tudo que eu passei na minha adolescência, vai refletir na minha fase adulta. E muitas vezes a gente tem medo de abrir aquela gaveta e visualizar. E quando a gente visualiza, abre e entende, a gente começa a se entender. E começa, às vezes, né, e é o principal, fazer algumas transformações, né? Ali ele comenta muito que não ter os que os outros tinham, né, na época da infância dele, da adolescência, fez com que ele tivesse um cárcere emocional. E muitas vezes a gente passa por isso. Muitas vezes, né? A gente vive num cárcere emocional, porque lá quando a gente vivia na nossa infância, a gente foi privado de alguma coisa, ou pessoas ao nosso redor tinha algo. Eu lembro muito de mim, né? Que na minha infância eu queria ter muito uma família, porque os meus pais eram separados. Eles se separaram e viveram muito bem, assim, eles não foram aquele casal que se separou e nunca mais se falaram. Eu não tinha um modelo de família.
e as minhas tias, tudo, viviam com seus maridos, mas era sempre um casamento muito pesado, era um casamento de muito medo. Ai, comprava uma roupa, comprava alguma coisa, elas escondiam no roupeiro. E eu olhava aquilo ali e eu achava muito estranho, porque eu não queria viver assim, né? Então, esse era um dos cárceres, né, emocional, que dá para dizer, né? E tem também toda a questão da relação do dinheiro, coisas que a gente não pôde ter, né? Ali no passado, que a gente começa a viver aquele cárcere emocional. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para vocês. Eu não tenho como visualizar todos, porque eu estou no meu celular, mas acho que a Daiane tá, né, no Note. Aí, se vocês pudessem responder com a mãozinha, aquela. Quando vocês dormem, tem duas opções, é a opção 1 e a opção 2. Quando vocês dormem, normalmente, vocês dormem um pouquinho mais encolhidinho, com as pernas mais juntinha, mais encolhidinha para um lado, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo. Essa seria a opção 1, tá? A opção 2, quando vocês dormem esticadinho na cama, sempre esticadinho, essa é a segunda opção, tá? Então, opção 1, já alguém levantou ali. Eu consegui visualizar, tá? Eu vou pedir, então, para que fique mais fácil, a opção 1, levantem a mão, que daí eu sei que a opção 1 é quem levantou a mão. A opção 2 é quem ficou com a mãozinha para baixo. A Daiane consegue visualizar tudo aí para nós? Como é que deu, Dai? Olha, quase todas, só a Lise que dorme esticadinha. Esticadinha e acorda esticadinha também, Lise. Em alguns E a momentos... Luciane, o resto, todo mundo encolhido. De ladinho. Pois então, sabe que tem algo aí. A cara da Lise na gravação. A Lise levantou uma sobrancelha. Ui. Não consegui ver a Lise. Porque não tem algo errado, não tem nem algo certo, mas o que eu quero dizer é que remete não só à nossa adolescência, não só à nossa infância, mas remete o momento que nós estávamos no útero materno. Nossa posição. A nossa posição. Porque quando nós estamos lá no útero, a gente está encolhidinho, com as perninhas encolhidinhas, né? Normalmente é assim. Ó, a Suzy falou alguma coisa, eu dormo encolhida, mas no meio do caminho não consegui ler o resto. Enfim, isso relembra lá o útero materno, né? Então, vocês veem coisas... Eu tenho 44 anos, aí tem gente, sei lá, de 20 até 50, 60, não sei. Então, algo que a gente fazia lá dentro do útero materno reflete no nosso dormir hoje. Né? Reflete no nosso dormir, no nosso dia a dia. Então, como as coisas que acontecem desde o útero materno, a nossa infância e a nossa adolescência. Então, tudo tem a ver. Sempre tem dificuldades as coisas. Enfim, então tudo tem a ver com as coisas que a gente passa, tá? E eu gostaria de destacar aqui, ó, ali na página 31, estou quase finalizando, tá? O problema sempre tem o tamanho que nós imaginamos ter. Em se tratando de infância e adolescência, tudo se potencializa. Então, vamos dar uma paradinha e olhar lá para nossa infância, olhar para nossa adolescência, abrir a gaveta da nossa cômoda e, como eu disse, às vezes dói, às vezes é dolorido, né? Mas se a gente não olhar, a gente vai viver sempre prisioneiro, né, do nosso passado. Então, que tenhamos a capacidade de nos reinventar.
Ali ele destaca também: queria mostrar para todos que enfim, eu tinha vencido. Então, vamos procurar olhar para o nosso interno, em que momento a gente foi assim tão bem, né? Eu me identifiquei muito com isso, né? Com a minha vida, com a minha adolescência, no qual eu não me encaixava ali dentro daquela família. E muitas vezes eu pensava que eu era adotada, porque eu não me encaixava. E até hoje eu procuro, né? Amo a minha família, as minhas tias, tudo, mas eu sou diferente. E hoje eu descobri por que eu sou diferente, né? Descobri que eu sou, não querendo, né? Mas eu sou um ser que veio para fazer uma transformação na vida da minha família e na vida de outras pessoas. E trago mais 2 destaques aqui para finalizar, que eu não posso deixar de ler, que isso mexeu muito comigo e eu acredito que é algo que nós temos que refletir. Quando não temos excelência emocional, gastar dinheiro significa apenas tentar reparar a dor do passado. Só que, na verdade, esse pedaço de papel possui grande valor, mas não tem o poder de apagar o que vivemos, né? Então, é algo que a gente deve pensar, que às vezes, o que a gente está tentando apagar no nosso passado, né? E às vezes a gente tenta aí apagar muitas coisas através do dinheiro, mas ele jamais vai apagar, né, o que vivemos. Então a gente tem que abrir a gaveta e mexer lá, né? E ali, para finalizar, né, que a gente verifica que tudo está ligado na infância e na adolescência, a forma de ganhar dinheiro e administrá-lo, que é na página 33, lá em cima, a forma de ganhar dinheiro e administrá-lo, de investir, de poupar, de negociar e de opinar sobre dinheiro, são todas questões relacionadas ao que vivemos, ao que você viveu na infância e na adolescência, e com os quais aprendeu a sobreviver. Somos reflexos das situações boas ou ruins, né? E daí fica a pergunta: quais são as situações que nós vivemos, se for boas ou ruins, né? Que possamos reeditar as janelas traumáticas. Então, esse capítulo 1, eu acho que dá para fechar com chave de ouro, dizendo que se a gente identificou todas essas coisas, que possamos reeditar as janelas traumáticas. Vamos lá, vamos abrir as gavetas, vamos botar fora o que tem que botar, vamos reorganizar o que tem que ficar, procurar viver não só na nossa criança, e sim na nossa criança interior, e sim na nossa criança adulta. E é isso, muito obrigada por participar desse momento maravilhoso com pessoas tão especiais. Gratidão. Obrigada, Idonete. Que maravilhoso isso. Então, tivemos o capítulo 1 aí pela Idonete. Gente, eu vou dar uma sequência, tá? Para passar o tempo, a gente conseguir fechar dentro do tempo. Quem quiser comentando, daqui a pouco o que a Idonete está falando, as gurias estão fazendo no chat, para a gente conseguir seguir o tempo, tá? Então, quero falar algo, aquilo que a Idonete falou fez total sentido, escreve no chat ali, tá? Ou se a gente tiver um tempinho no final, a gente vai fazer algo a mais, tá? Do que a gente faz normalmente na leitura, tá? No capítulo 2 agora, então, quem vai trazer para nós, Não Desejo o que Não é Seu. Karina. Bom dia. Então, ontem a Dai tinha botado a lista, né? E eu tinha mais ou menos o 2 veio na cabeça, mas eu não tive tempo de estudar. E aí, de noite, eu falei 2 de novo, sem ter estudado ele. E hoje de manhã eu li 2 vezes o capítulo e foi um dos capítulos que me emocionou muito durante o dia, né? Foi ele um outro que para a gente descobrir qual é o nosso propósito, né? Então, aqui ele começa dizendo que existem pessoas tão pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro, né?
ele fala, né, que grande parte das frustrações financeiras tem relação com o desejo imoral de querer o que não é seu e de querer ser quem você não é. Mas eu digo que isso é errado também, mas querer ser miserável também é errado. Porque quando lá, muito tempo atrás, eu via pessoas bem-sucedidas, eu me colocava no lugar de vítima e dizia que eu nunca ia chegar lá, que aquilo não era para mim. Então, os dois extremos são completamente errados. Tu olhar e cobiçar o que é do outro, né? Querer aquilo e achar também que tu não é capaz de conquistar aquilo. São duas coisas totalmente erradas, né? Porque tu tá vendo apenas com os teus olhos carnais, tu tá vendo apenas como o teu humano ali, né? Ele não diz aqui que ele se refere à ambição de ter uma vida melhor ou de ter alguém. Então, ambas as partes erram, porque quem acha-se miserável, que não pode ter condições, não tem planos de um futuro melhor, e quem está ali querendo o fácil também não tem planos de uma vida melhor. Ambos têm estão ali no extremo de não ter um planejamento de buscar por coisas melhores, não olhar o do outro, não olhar e isso não é para mim, né? Aí ele contou a história, né, que conviver com pessoas de classes diferentes para ele, né, um amigo em específico foi ruim, porque ele saía de lá pensando até em jatinho particular, gastar o que não tinha, né, mas porque ele não estava bem, ele não estava com tudo alinhado dentro da cabeça, do espírito, né? Então ele saía invertendo as coisas da vida. O ruim é que desejamos ter do dia para a noite o que o outro provavelmente levou anos para construir, né? E isso em ambos os sentidos também, tanto para quem tem muito dinheiro quanto para quem não tem dinheiro. O rico inveja o pobre pela paz que ele tem e pelo amor sincero que ele recebe. Enquanto o pobre fica ali, né? Às vezes tem tudo realmente o que precisa. Óbvio que dinheiro é fundamental, que a gente tem que trabalhar por ele, mas muitas vezes a pessoa tem o impagável, né? Aqui diz que paz e amor nem em ouro você consegue comprar. Né? E quantas vezes a gente fica só olhando a grama do vizinho, como ele fala ali, o dito popular, achando que o do outro é melhor e esquece de olhar a riqueza que está dentro da tua casa, né? A riqueza que tu tem, que dinheiro nenhum no mundo compra. Quantas vezes tu é grata por aquilo que tu tem? Quantas vezes, né? Às vezes a gente para e diz assim, porque a fulana é mais alta, mais magra, mais bonita, porque a família parece um comercial de margarina e a gente está olhando ali apenas características. A gente não sabe as lutas internas que aquela pessoa tem. A gente não sabe o quanto a cabeça dela, o coração dela, as coisas que estão acontecendo com ela, como tá. Né? Muitas vezes a gente olha para a gente se achando um pastinho feio, achando que a gente não consegue as coisas, mas somos cisnes, né? Somos águias, nós somos imparáveis. Né? Nós somos as únicas pessoas capazes de nos limitar, de nos colocar dentro da caixa. Né? A gente tem duas opções sempre, ou a gente sai da caixa ou a gente fica dentro da caixa. Então, ele falou assim, ó, o ser humano é mau por si só. Você não precisa ensinar uma criança a mentir nem a bater em alguém. Ela cresce com esse instinto, essa essência da humanidade. Por isso, a nossa luta diária e eterna sempre será vencermos a nós mesmos. Devemos ser líder das nossas emoções e dos nossos sentimentos, para assim liderarmos outras esferas. Então, se eu não sei liderar a mim mesmo, como eu vou querer, né, fazer algo por alguém? Não, eu vou ser egoísta porque eu quero o que o outro tem com facilidade, eu quero as coisas fáceis. E aí, então, segundo a filosofia ocidental moderna, foi o que eu falei, a grama do vizinho é sempre, né, mais verde. E sempre será mais verde, mas é porque você tem um vazio que o faz desejar o que não é seu. Né? Então, a gente precisa
organizar-se internamente, casa exatamente com o que a Idonete trouxe ali, a gente precisa revirar as gavetas, né? Tirar para fora o que não cabe mais a ti, né? Organizar ali o que tu ainda pode usar, rever os arquivos e organizar tudo para que a gente possa dar o próximo passo, para que tudo possa fluir, né? Ele disse que ele já perdeu noites de sono preocupado em ser alguém que ele não era, imaginando ser o que ele não tinha. Na verdade, quantos de nós não trabalhamos a vida toda para viver o sonho dos outros? Gente, ter claro na mente qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, vai assim, ó, cortar o caminho de muita coisa, porque tu não vai trabalhar para buscar o sonho da Idonete, para buscar o sonho da Daiane, porque às vezes a gente se limita em ouvir assim, a fulana disse que é o sonho dela ir na Disney com a família. E o meu também. Tu nem sabe se tu quer conhecer a Disney com a tua família. Só que é tão mais fácil tu burlar o sistema do teu cérebro, de tu pensar, de tu avaliar o que tu gosta, o que tu quer. Então, assim, ó, decida o que você quer e saiba o que é aquilo que o completa. Só assim você não viverá a vida de outra pessoa. Somente dessa forma você não se esgotará tentando conquistar o que não era para ser seu. Escreva suas metas, os seus sonhos, os seus alvos. Não permita que a convivência com o outro mude o que você planejou para a sua vida. Gente, é muito simples. É eu fazer uma autoanálise do que me faz feliz, completa, do que me transborda, né? Aquilo ali que me faz eu sentir realizada, né? E aí a gente vai fazendo lista de sonhos que nem são nossos, e aí não tem sentido nenhum, não tem propósito, né? Ele não arde de verdade no teu peito. Acredito que cada um de nós tem histórias tristes para contar. Afinal, não vivemos contos de fadas. Então, estamos aprendendo a pegar o que a gente passou, o que a gente superou e servir outras pessoas para que elas também possam buscar a sua superação. Não posso ficar ali, eu sou a Cinderela, né? Não, eu vou pegar o que eu aprendi e eu vou passar adiante o conhecimento que eu tive para que eu possa ajudar outras pessoas, né, a superar também. E se todo mundo mostrasse o processo antes de chegar ao sucesso, haveria menos pessoas alienadas em querer o que o outro construiu da noite para o dia. E é saber que teve um processo, que teve uma jornada ali, que houve obstáculos de superação. Porque é muito fácil olhar para a Daiane, olhar para a Neymara, que é a nossa nacional, e dizer assim, para ela é fácil. Gente, o que elas passaram? E o que elas passaram para chegar até ali? Não é fácil, né? Então, em geral, a cobiça tem como objeto e outros tem como cobiçar o que outros conquistaram. Poucas são as pessoas criativas e capacitadas que vivem os próprios sonhos. No entanto, somos escolhidos entre bilhões de pessoas no mundo para viver uma vida criativa e abundante. Como sei disso? Esse manual caiu aqui na nossa mão, ele falou, né? Então, nós somos, né, as pessoas escolhidas, né, para mostrar para o mundo um propósito, para realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Não é consciência que este mapa de navegação caia justamente nas suas mãos. Agora você tem um guia para o seu destino de paz e prosperidade. Aí ele conta, né, que é necessário também a ambição, mas de um bem coletivo, né? Eu não posso querer ter tudo para mim, mas quando eu penso, né, que foi o que aconteceu comigo naquele dia que eu contei a história para vocês, de que eu vi a mulher lá no farol, que eu me emocionei e que era ali eu fortaleci qual era o meu propósito de ajudar pessoas, por que eu queria ter o dinheiro, por que eu quero ter o dinheiro, né? Então, realmente se tu não tem ainda um sentido, para que tu quer tanto dinheiro? Eu só quero para viajar, para isso, para aquilo. Tem que ter esse pensamento, mas tu tem que ter um propósito de verdade, um propósito de fazer diferença no mundo, de fazer diferença nas pessoas que tu convive, né? E aí aqui ele também conta, né? Imigrantes
né? A pessoa pensa que se mudar de um lado para o outro vai fazer a diferença, mas não é o país mais bonitinho lá que faz diferença. As dificuldades que ela vai encontrar lá no outro país, ela também vai encontrar aqui no nosso país, né? O que vai fazer a diferença é a atitude que ela vai tomar. O futuro de uma pessoa ele não está conectado à situação econômica de um país, e sim às decisões e escolhas diárias que elas tomam, né? E agora a gente vive um momento em que é bombardeio, né? Por causa de política, independente de quem ganhe, né? A gente tem que orar para que Deus possa orientar essa pessoa para que seja o melhor para o nosso país. Mas a nossa vida não vai mudar se a gente não seguir fazendo a nossa parte, né? Independente do presidente que for eleito, nós precisamos seguir fazendo a nossa parte. A gente precisa trabalhar e porque qualquer um dos dois que entrar lá vai buscar benefício próprio, vai arrumar alguma coisa, vai estragar outra, e nós vamos continuar aqui, precisando fazer a nossa parte, buscando o melhor para nós e para as pessoas à nossa volta, né? As pessoas a quem a gente pode servir. O problema normalmente está conosco, com o descontrole emocional. Tomamos decisões, geralmente sem pedir conselhos, e nos mudamos de mala e cuia para onde parecer haver uma oportunidade. As pessoas que vivem de oportunidades nunca encontrarão a porta certa, pois estão sempre ocupadas e distraídas com o que pareceu ser a grande chance, que o digam alguns imigrantes. Acredito que chegou a hora de sua vida mudar para sempre. Chegou o momento de se estabilizar e crescer. Quando o Criador colocou o homem na Terra, dá a este a ordem direta e interessante que é relatada no livro bíblico de Gênesis: dominem os animais e governem a Terra. Biblicamente falando, somos criados para governar e dominar, não para dominar pessoas, e sim ambientes. As pessoas devem servir com dons que foram dados. Aí aqui ele fala, né, sobre como a gente se comporta dentro dos ambientes. Tu vai te moldar quando tu chega num ambiente miserável, tu vai te tornar miserável, vai começar a reclamar que nem todas as outras pessoas do ambiente, né? Ou tu vai fazer a diferença e dar o teu melhor ali para mudar aquele ambiente, fazer o ambiente ficar melhor. Exatamente quando a gente entra num ambiente de milionário, que ainda não somos, né, milionários, mas um dia seremos. Chegamos lá, a gente vira milionária? Não. Mas antes, eu vou dizer para vocês que eu me sentia como no útero da minha mãe, encolhidinha quando eu chegava num ambiente cheio de pessoas poderosas. Eu achava que aquele ambiente não era para mim, que não era capaz de estar ali naquele ambiente. Hoje mesmo, com o meu 1,5 m aí, que é pequenininha, né, eu me sinto uma gigante. Tá? Porque eu tenho o que oferecer para as pessoas, eu tenho o que contribuir para as pessoas. A minha bagagem, ela é muito rica, né? Então eu tenho muita coisa para poder passar, mesmo para aqueles que estão em altos patamares. Eu tenho valores que talvez aquela pessoa ainda não conhece, né? E assim somos todos nós. Quando temos essa consciência, né, de que nossos valores eles são imensuráveis, já não desejamos o que não nos pertence. Ao contrário, queremos dar aquilo que temos. Quando resgatamos esses princípios, não saímos por aí comprando porque todo mundo compra. Afinal, né, a mãe da gente sempre diz que a gente não é todo mundo. Então, a gente vai fazer exatamente aquilo que for bom, não porque todo mundo faz. Aí, todo mundo pulou da ponte, eu vou pular da ponte? Não, né? Todo mundo está pulando da ponte, tem uma escada, eu vou descer a escada, vou fazer a volta, né? Para chegar do outro lado em segurança. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender aquelas das quais realmente necessita. Livre-se de todo o sentimento que impede a prosperidade de sua alma e prepare-se para ter mais acessos aos recursos financeiros. Então, gurias, esse capítulo, né, ele traz para a gente o quanto equilibrados a gente precisa estar para que a gente não se torne miseráveis de tudo que o dinheiro pode comprar. Karina, foi maravilhoso toda a tua contribuição. Obrigada. Gurias, eu vou tentar botar um cronômetro agora, tá? Pra gente conseguir repassar, tá? A gente tá aprendendo, a primeira vez que a gente tá fazendo isso, no segundo resumão vai ficar melhor ainda, tá?
Então, eu vou colocar 3 minutos para cada uma no seu capítulo, tá? Então, a nossa próxima é a Sângela, capítulo 3. Sângela, vou cronometrar 3 minutos. Tenta contribuir o que tu puder em 3 minutos. Tá. A parte mais importante. Só ir na parte mais importante. Isso, a parte mais importante, tenta olhar já aí. Eu vou botar aqui cronometrar, tá? Tá valendo. Bom, gurias, eu queria dizer assim que eu escolhi os primeiros ali pelo tempo mesmo, né? Mas eu acho, escutando as gurias fazendo a releitura, não tem como falar de um capítulo só, porque todos são, né, entrelaçados um com o outro, um puxa o outro, não tem como falar de um só. Mas ali o capítulo 3 é a frustração, né? Em relação à frustração ao dinheiro. E foi num relato, por exemplo, de um dos relatos que eu dei aqui, que quando a gente não tem controle, como a gente fica mal e a gente acaba tratando as pessoas, né? Ficando com um aspecto de cara triste, deprimida, faz mal para a saúde pra caramba, né? Em relação à frustração, o que eu posso dizer assim, para vocês que, resumindo assim, eu vi poucas pessoas na minha vida, eu conheci poucas pessoas que tiveram controle de dinheiro. Eu recebo tanto por mês, eu posso gastar isso e isso. Eu vi, assim, ó, acho que não dá 5 pessoas, que eu lembrar, meu padrasto, uma amiga, poucas pessoas. E eu consegui aprender um pouquinho isso, gente. Não é só lendo a gente não consegue fazer. A gente precisa de um professor, né? Então, sempre quando eu passo, com a oportunidade de falar sobre finanças, que as pessoas têm medo e não gostam, têm vergonha, sei lá, a gente precisa fazer um curso, precisa de mentor. E eu consegui passar a pandemia, bem no começo da pandemia, foi quando eu comecei esse curso de finanças com propósito, né? De poder enxergar que se eu já tenho gastos, né, tipo, lá naquele mês ali, eu não posso ceder, porque eu não vou ganhar mais, eu tenho que mais ou menos controlar o que eu vou ganhar. E como eu me senti frustrada, por exemplo, que eu precisava muito reformar minha casa, e eu não ia conseguir, porque eu tinha dívidas muito altas. Eu me senti um lixo, me senti acabado, me senti arrasado, me senti assim, lá embaixo, sabe? Quase chorei por saber assim que ia demorar muito para mim conseguir me livrar daquilo ali. Mas eu pensei assim, bom, um dia vai acabar. Então, né, eu consegui dar a volta por cima, controlar minha frustração. Um dia vai acabar, então eu vou contornar as coisas até lá, para um dia acabar, e um dia acabou, gurias, graças a Deus acabou minha dívida do banco, e hoje, sim, eu controlo o cartão mês a mês, assim, eu tenho piso, eu posso gastar até aquilo ali no mês, mesmo que fique apertado, porque eu tenho criança, tu não sabe despesas essas que vêm, né? A gente precisa, sabe, ter essa paz. Infelizmente, a gente pensa assim, ó, se eu não tenho um cartão, se meu filho precisar de alguma coisa agora ou dinheiro, a gente não dorme, não dorme. E eu sou uma pessoa muito, não sei a palavra, mas eu não gosto de pedir nada para ninguém. Não gosto de pedir nada para ninguém. Não gosto de pedir nada emprestado, nem para minha mãe. Então, se eu não tenho capacidade de eu mesma me suprir, já que no momento eu sou a única, né, provedora, eu me sinto muito incapaz. Então, eu preciso controlar isso aí para não agredir o meu físico, porque eu fico muito doente. A gente fica doente em relação à frustração de dinheiro, à falta, mas também agradecer aquilo que tem, porque se eu não posso comer uma picanha, vamos supor, né, final de semana, mas eu sei que não vai me faltar alimento. Então, a gente tem que ter esse controle, né? Não ver os vizinhos fazendo churrasco e eu não. Paciência, não. Esse final de semana não, mas não posso me achar menos, porque eu sei que pelo menos a minha vida está controlada. Acho que ele busca isso, sabe? Não é olhar os outros fazendo festa, os outros gastando o que não tem, mas no final das contas estão chorando que não tem dinheiro, estão sempre reclamando, sempre no vermelho, né? Então, eu consegui passar esses últimos, após a pandemia, passar uma vida equilibrada, porque ainda hoje eu tenho a minha renda maior é o meu emprego de professora. Não tenho assim não posso dizer que eu vivo de Mary Kay ainda, né? Então eu preciso contar com aquilo ali, porque as vendas é só algo a mais ainda, não é 100%. E aí, nesse meio todo, eu descobri uma coisa, Guria, que eu queria compartilhar. Que existem duas pessoas, as
deixa eu anotar aqui, solucionadora de problemas e a administradora de problemas. E eu descobri que eu fui obrigada a me tornar uma administradora, já que eu não tinha dinheiro. O que é uma administradora? É aquela pessoa que bota um balde embaixo da goteira. Eu administrei a goteira porque ainda não tinha condições de solucionar. Então, hoje eu estou na busca de ser uma pessoa solucionadora de problemas. Eu tenho que resolver os problemas para eliminar e não ficar aquela coisa, né? Porque uma coisa estraga a outra. É finança, né, guria? O telhado estragou, a pouco estraga vai ser o fogo estraga vai ser o piso. Então, isso tudo tem a ver com o dinheiro. Tudo tem a ver com o dinheiro. Tudo tem a ver com o lado emocional da gente. Eu me sentia muito coitadinha também. Teve um tempo assim que eu tive um monte de bichinho de pelúcia porque eu amava quando era criança e eu não pude ter nunca pude ter um bichinho. E aí quando adulta eu comecei a ganhar, começou a vir, comecei a comprar, aí eu vi, não, peraí, isso é demais já, não é normal isso aqui, e comecei a me livrar, daí eu fico aqueles que mais me remete a algo positivo, né, presentes e coisas que eu vejo. Aquela pessoa me magoou, aquela situação daquele ano me magoou, eu nem quero mais perto de mim. Então, como a gente busca também se satisfazer ainda como criança, né? São exemplos, né, gurias? Como eu disse, uma coisa engrena na outra, não tem como falar de um capítulo só, de administrar a frustração. A melhor coisa que tem, assim, é tu estar bem ciente do que tu vai fazer. Hoje, se eu for programar uma compra, eu olho quanto eu tenho de limite e quanto eu tenho para pagar mês que vem e quanto isso vai me ocupar da minha rentabilidade mês que vem, no próximo. Então, a gente precisa, assim, se controlar e se ajudar e buscar, ter sempre essa busca em relação a finanças, porque a gente não vive nesse mundo se não der atenção para finanças, não tem como. Eu não como, eu não me visto, né? Eu não me divirto, eu não durmo tranquila se não tiver tudo equilibrado, né? Eu prezo muito pelo meu conforto. Eu até assim, eu não me dou ao luxo, que eu não tinha luxo. Eu achava que se eu fosse ter luxo, eu seria gananciosa. Isso era uma coisa ruim que eu tinha quando era criança. Então eu nem queria ter para não ser gananciosa, entende? Mas eu entendi que eu tenho que preservar o meu conforto, né? Comer bem, estar bem protegida na minha casa, ter o meu conforto dentro da minha casa, mas não necessariamente assim extrapolar. Não tem necessidade de extrapolar. Então eu me vejo assim, sabe? Ainda tenho esse case para curar, porque até em relação ao negócio, eu vejo como as pessoas abusam da gente, né? Família, porque acha que a gente tem dinheiro e abuso da generosidade que a gente tem. Né, gurias? Abuso, né? Pede coisa emprestada, não paga, pega o negócio, quer pagar, fica braba ainda quando a gente cobra, acha que a gente está dando de presente, que a gente tem, que a gente está se mexendo, a gente está fazendo algo a mais, e acha que para nós não vai fazer falta. Não. E eu estou aprendendo a mostrar isso, sabe? A me posicionar. Mas é difícil. Tá difícil ainda, mas um pouquinho já aprendi. Obrigada, Sângela. Obrigada por tua contribuição maravilhosa. Vou resumir rapidamente o meu capítulo 4. Desenhe a sua meta financeira. Isso aqui é incrível e real. O quanto a gente precisa desenhar também na nossa mente o que a gente deseja, o que a gente quer. Sempre me lembro do filme Alice nos Países das Maravilhas, né? Quando perguntam para ela, né, para onde tu tá indo, ela disse, eu não sei, e ele responde, né, então se tu não sabe qualquer caminho serve. Então é importante a gente saber para onde a gente está indo, desenhar nossa meta financeira. Aí ele fala aqui um cartaz mental do que precisa para ser feliz. Nós desenharmos esse cartaz mental. E aí o nosso corpo, a nossa mente, os nossos comportamentos, eles vão nos levar ao nosso objetivo. E aí o nosso subconsciente, ele começa a trabalhar para isso, com que as coisas vão indo, né, chegando ao nosso objetivo final. Então, tudo começa a trabalhar em prol daquele teu cartaz mental.
E aí fala muito também, né, sobre a influência de terceiros, o quanto a gente precisa tomar cuidado com isso. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. Eu falo muito uma frase, né, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, cuidado com quem está convivendo, né? Não, a gente não escolhe pessoas somente pelo status financeiro, mas como essa pessoa é, né? Começa a observar quem são essas pessoas, porque essas pessoas, esses terceiros, irão influenciar a maneira como tu pensa, a maneira do teu cartaz de metas, tá? E aí ele fala aqui, então, que ele aprendeu por meio da inteligência bíblica, que o Criador não dá dinheiro para uma pessoa, e sim para um projeto que ela tenha. Os homens e mulheres da Bíblia que prosperaram e conquistaram o topo da montanha pela causa que defendiam. Quando você tem claro qual é o seu sonho, fica mais fácil desenhar uma meta financeira. Sem um projeto, dificilmente você terá forças naturais ou ajuda lá de cima para conquistar o seu objetivo. E aí, então, né, gurias, a gente consegue, então, desenvolver o nosso alvo e as nossas metas. Não somente para os nossos próprios benefícios nós temos que desejar alcançar o topo, mas por um projeto onde ajuda pessoas, né? Onde a gente consegue aí uma causa, onde a gente realmente busca uma causa. Então, quando tu defende uma causa, tu é abençoado aí financeiramente também. Então, meu capítulo resumo é esse que eu quero deixar. Vamos seguir para o capítulo 5. Bom, desfrutar do que se tem, né? Ele começa com a frase dizendo assim: você precisa conquistar as coisas que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Augusto Cury. Bom, né? O que é se conquistar coisas que o dinheiro não compra? Né? O amor, a amizade verdadeira, o afeto, a confiança, enfim, todas essas coisas. Uma característica de uma pessoa que está doente emocional e financeiramente é quando ela acredita que só será feliz quando tiver algo que elas ainda não têm, né? E como existe esse vício, né? A gente está sempre querendo alguma coisa a mais, o que não é errado, mas na verdade a gente não está desfrutando do que se tem no momento, né? Eu quero fazer uma venda maravilhosa, eu quero, né? Mas eu não agradeço, eu não sou feliz pela minha venda mínima, né? E isso é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, porque ele mesmo fala aqui que a gente começar a perceber e a ser feliz e a ser grato pelo mínimo vai nos preparar para quando se tiver o a mais, né? Não vivem, não desfrutam do que se tem hoje, sempre vivem pelo dia seguinte, né? Estão sempre pensando no amanhã e acabam de esquecer o dia de hoje. Quando uma pessoa está convencida de que ainda não é realizada na vida porque lhe falta comprar ou conquistar algo, é porque ela tem uma insatisfação que não tem nada a ver com dinheiro. Isso é bem forte, né? O vazio emocional sempre buscará coisas materiais para ser preenchido. Na verdade, nunca será preenchido por algo físico, né? Pessoas que estão tristes saem para comprar porque tem que fazer com que aquele sentimento vá embora, né? Comprando. Às vezes se satisfaz ali naquele momento, mas são minutinhos, segundinhos. Depois chegou em casa ou ali mesmo já está com problemas, né? Vê que não é o... E eu acho, assim, fundamental dizer que como é importante se valorizar cada coisa mínima na vida da gente. Ser feliz com cada situação mínima, né? Eu até eu fui fazer uma autoanálise, né? O que me deixa feliz, mais feliz, o que me deixa mais feliz, né? Assim, para fazer um comparativo, se seria coisa material realmente, né? Claro que o material te favorece em muitas coisas, mas o que te deixa feliz é a tua paz, é a tua chegar em casa,
com sentimento de dever cumprido, às vezes por ter só conversado com uma pessoa, né, ter conseguido dar um norte, ou ter recebido um norte de uma pessoa, né, e como a gente tem que trabalhar isso, olhar e perceber as coisas que estão ao nosso redor, que são tão lindas, que são tão importantes. A gente está lendo todos os dias aqui de manhã, gente, eu abro a janela, eu vejo o sol ali aparecendo, que coisa mais linda. Eu já ganhei o dia só com aquilo ali, ou se não tem o sol, mas tem a chuva, né? Que coisa mais maravilhosa eu poder deitar de noite e olhar, por exemplo, quando os netos estão aqui e ver eles dormindo com saúde. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, né? Dinheiro nenhum vai comprar isso aí, né? Então, ser grato pelas coisas que se tem. E eu queria só encerrar, porque o meu tempinho ali já deu. Diz assim, ó, agradeça pelo mínimo que você tem hoje e pelo que já conquistou, pois quem é feliz e contente com pouco, certamente será com muito. Né? Desfrute do hoje, pois esse é o seu treinamento para o futuro. E desfrutar de cada coisa. Foi ótimo, obrigada pela contribuição maravilhosa. Regina, capítulo 6, o dinheiro de Jesus e as emoções de Judas. Então, bom dia. Estou aqui fazendo um monte de anotações maravilhosas. Mas, assim, na página... Tem muitas coisas maravilhosas, mas vamos ser breves no nosso tempo, né? Ele fala com relação ao que Judas fez, né? Todos nós sabemos, mas às vezes julgamos Judas, né? Porque por conta do que ele fez, mas ele não tinha necessidade, né? No entanto, aconteceu. E bem no início ele diz assim: do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, realmente, ganhar o mundo inteiro e perder a alma, de nada adianta. E na página 90, ele fala, né, a questão de Jesus, que fez a pergunta várias vezes para ele, né, questionou com ele, onde ele diz assim: tu me amas? Ele diz: tu sabes, né? Na última vez ele já fala meio que amortecido, né? Diz assim: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Mas por quê, né? Ele explica aqui na página por qual motivo ele fez isso tantas vezes, né? E aí ele fala exatamente sobre chamado de reeditar as janelas traumáticas, né? Então, assim como Pedro havia negado 3 vezes, por 3 vezes ele insistiu em perguntar. E aí, então, eu coloquei aqui palavras-chave, o que seria essa reedição, né? Que era construir um processo novo, de novo, era uma restauração, era fazer algo de mudança. Será que ele estava preparado e o Senhor estava ali insistindo com ele? Será que ele realmente... Né? Então, todas as vezes ele pediu que ele fizesse a mesma coisa com palavras diferentes, mas ele pediu, porque ele queria saber até onde ia realmente, né? E dessa maneira, quando ele fez isso, mais abaixo, quando ele pergunta assim, entendeu o segredo, onde ele diz a questão de que Judas, houve 2 diferenças entre Judas e Pedro, né? Judas não se permitiu e tirou a sua própria vida. Porém, Pedro lembrou de outras coisas. Ele lembrou que Deus, né, da convivência que ele tinha com o Senhor e o que ele podia tirar disso tudo para a sua vida, né? E ele lembrou que Deus era amor. Então, ele tinha uma segunda chance, ele se deu. Então, eu coloquei aqui que ele se permitiu o alto amor que Pedro tinha, diferente de Judas, né? Ele lembrou do amor do Salvador e lembrou que ele também poderia ter o alto amor. Ele se auto-acolheu. E aí, então, ele fez o quê? Ele se ajustou e virou a chave, né? E aí eu achei, assim, fantástico isso. E é o que nós precisamos fazer. Não deu certo, recebi um não, não foi legal, mas vamos seguir, porque nós somos guerreiras, nós já aprendemos muitas coisas e a gente está com a nossa bagagem rica, como disse a Karina. Então, a gente tem um mundo de coisa para compartilhar, né, com pessoas. A gente é gigante, não interessa onde a gente vai chegar, num lugar que seja humilde e num lugar que estejam pessoas
né, pomposas e tudo mais, mas a nossa essência vai ser a mesma, porque a gente não está aprendendo só para a gente está pensando no coletivo, né? Esse é o nosso objetivo, ok? E aí, então, mais na outra página, ele fala sobre muitas situações vividas, né, de traições, e ele cita muitas coisas, né, mas ele diz assim, podemos decidir transformar o sofrimento em treinamento, ou seja, o que ele fala? Os nossos desafios nós podemos fazer deles e aprender com eles, fazer deles escadas que nos impulsionam para cima, que nos elevam. É difícil, não é fácil, a gente chora, se angustia, mas a gente lembra que tudo isso é um aprendizado e que a gente pode, precisa e deve, porque a gente tem um foco onde chegar, onde nós queremos ir, né? Então, superar esses desafios, porque nós não precisamos provar nada para ninguém, né? Nós é quem nos limitamos. E ele diz assim, mais embaixo, num outro parágrafo, ele diz assim, ninguém que trai, calunia a mente, entra em confusão ou maltrata outros, está com as emoções em ordem. De fato, não está legal. E Judas fez isso, porque ele não estava emocionalmente com a sua emoção em ordem, por esse motivo, o que não justifica, mas, no entanto, aconteceu e precisava acontecer para nós hoje, a humanidade, termos um aprendizado disso tudo, né? Ser emocionalmente saudável é uma decisão, verdade. Decisão, mudança de hábitos e comportamentos farão toda a diferença. Queremos mudança, mas nos comportamos todos os dias da mesma forma. Por esse motivo, é difícil mudar. A mudança é uma decisão que eu tomo, não é ninguém que faz por mim. E para encerrar, ele fala a seguinte frase: se você trair alguém um dia, poderá tentar se recuperar, mas se trair você mesmo, a dor será quase insuperável, né? Porque a nossa mente, as nossas emoções, elas estão voltadas para tudo que a gente pensa. Então, quando eu começo a pensar que eu me traí, que eu não consegui superar algo, que eu fiz algo que vai contra todos os meus princípios, todas as coisas que eu gostaria de fazer e eu não consegui fazer, tudo fica mais difícil porque eu vou ficar ali remoendo todas essas coisas e tudo será mais difícil, ok? Então, a questão de mudar é uma questão de ajuste, que nós chamamos na psicologia de ajuste criativo. Eu preciso me ajustar a algo que eu não posso mudar, que está ali, mas a minha vida não pode parar, eu tenho que seguir, eu tenho que servir. Então, vamos lá. E para encerrar, eu só queria falar sobre a última página 95, quando ele diz assim, suas emoções... eu vou ler o resumo. Contudo, Judas fazia o que fazia e fez o que fez, porque suas emoções estavam fora de ordem. E quando isso acontece, queremos sair mais rápido do que precisamos, né? Então, as emoções, elas são muito importantes, mas quando elas não estão ordenadas, elas nos fazem fazer coisas, né? E nós precisamos estar alinhados, buscar esse equilíbrio, e é o que todos os dias nós buscamos e precisamos ser constantes. Muito bem, muito obrigada, Regina. Gente, não sei vocês, quero saber de vocês o que estão achando até aqui, eu estou amando. Chegamos até o capítulo 6, acredito que a gente vai precisar de mais um tempo aí. Me digam o que vocês estão, como é que está sendo essa experiência da gente fazer essa recapitulação, voltando lá do primeiro, pegando visões diferentes. Quem quiser comentar aqui agora, antes da gente finalizar. Eu pude anotar assim, muitas coisas de todo mundo que escreveu e tentei mandar mensagem o máximo que eu pude, né? E, enfim, cada uma de vocês eu coloquei símbolo, mas assim foram contribuições riquíssimas todas. Sângela, assim, falou de uma resiliência emocional maravilhosa, muito legal, e ela auto-aplicou em si, né? Eu achei assim, isso formidável, isso é muito bacana, porque a gente tem muito para contribuir com as pessoas, com certeza, mas quando nós começamos, quando nós começamos, não, nós precisamos começar conosco, né? E eu aprendi isso, né? Há muito tempo eu havia esquecido, e agora, estando com vocês, é como se eu estivesse numa sessão de terapia, eu sempre vou falar isso, porque é algo que é como se a paciente estivesse falando, e eu estou aqui ouvindo, minhas pacientes estão falando,
sabe? É como se fosse isso. Isso, para mim, é uma troca. E isso é muito bom, é muito importante. Faz diferença na minha vida profissional, pessoal, né? E social, com certeza. Então, assim, eu achei formidável todos os comentários e eu fico assim, com a minha cabeça, eu querendo postar, querendo compartilhar, enfim. Eu acho que se era esse o objetivo, valeu. Muito obrigada. Gente, realmente, né? Eu estou logo ansiosa para o final, porque tem todo sentido e realmente a gente entende que cada capítulo está interligado, porque eu fechando o 10º, e as meninas falando, ia vindo, assim, realmente interligado, assim, né? O quanto realmente é importante a leitura do livro num conjunto, assim, mas... dizendo assim que eu tô amando o resumo, eu acho que vai ser muito legal, porque realmente desperta algumas coisas que você não percebeu na primeira leitura. Por isso que é bem importante a gente fazer a releitura dos livros, né? Porque a primeira leitura tu faz com uma visão. A segunda leitura tu vai fazer com outra visão, porque durante esse período que você ficou sem fazer essa leitura, você passou por experiências novas na tua vida. Perfeito. E que a partir do momento que você vai fazer essa leitura, você vai identificar, né, novamente coisas que você não identificou antes. Assim são os filmes também, né? Mas, enfim, é só compartilhar que eu estou muito feliz e que realmente, né, eu estou preparadinha agora, então o último vai ser comigo. Obrigada. O quanto vem agregar, né, pra gente, e na verdade eu acho que é a visão do outro, né? A gente não tira tempo para ouvir a visão do outro, é isso que vai mudando. Porque a gente lê o livro com a bagagem da gente, mas daí eu ouvi, opa, a bagagem da Sângela é aquela, a bagagem da Regina é aquela, a bagagem da Karina é aquela. E podem ver que a gente tem dificuldade para resumir. Olha a dificuldade que a gente tem para resumir, né? A gente não planejava fazer tudo em uma hora, eu nem escolhi o meu, eu sabia que não ia dar tempo por isso, eu sabia. Desculpa aí, Daia. Mas assim, eu sabia, é porque não tem como. A gente traz todas as experiências da gente, a gente traz, muita coisa. Ou a gente realmente resume, e daí não vai colocar a experiência, que é o que enriquece, ou a gente tira mais tempo para fazer esse tipo de compartilhamento, né? Então, acredito que o que enriquece é, sim, a nossa experiência, né? Não é um resumão, na verdade, hoje. Um resumão, a gente estuda na faculdade, né? Eu sou formada em letras, a Lu também, né? Resumão, tu pega, é muito frio ali, 2, 3 linhas e tal, né? Não é o resumão que nós estamos fazendo. A gente está expandindo, na verdade, é o oposto de um resumo. A gente está engrandecendo tudo que foi lido. Obrigada, a gente não está diminuindo, a gente está expandindo. Perfeito, gostei disso. Conceito, Suzy. Um outro conceito de resumão. Na verdade, o grupo a proposta do grupo já é algo novo, né? Porque aqueles comentários no final de cada capítulo é o que mais assim preenche, assim, dá sentido, né, a toda a leitura. Claro que a gente está acompanhando a leitura, faz muito bem acompanhar, porque coloca um ritmo, né, na nossa rotina. Para mim foi maravilhoso todo esse aprendizado. Inclusive eu ia falar para vocês que vou até fazer uma postagem sobre isso hoje, que hoje completa um mês que eu decidi entrar para esse grupo, para a Mary Kay, e quantas transformações aconteceram nesse um mês, né? Então, assim, essa oportunidade agora de ouvir vocês, o resumo, a interpretação, foi maravilhosa, né? Eu anotei tudo que eu pude enquanto eu estava em casa ali, mas vou querer depois assistir para poder pegar de novo, porque são vários insights que vai te dando, que vai lembrando, e assim, meu Deus, isso aqui eu tenho que fazer também, né? Eu tenho que anotar e tenho que colocar em prática. Então, olha, uma bênção mesmo poder estar aqui com vocês. Obrigadão. Se der também, eu quero comentar. Eu ia comentar o 6. Ontem eu li o capítulo 6, mas eu não consegui, daí depois eu vi que alguém já tinha escolhido, mas o 10 também, se puder falar alguma coisinha lá na segunda-feira. Sim, gurias, eu coloquei 3 lugares para cada capítulo. Então, a partir do 6 ali, dá sim, porque a gente começa na segunda, né? Pode ser continuação, ou se tu quiser falar do 6, logo depois a Lise. Ou se daqui a pouco tu quer falar do 10 também, pode falar do 10, tu e a Kátia, tá? Ou daqui a pouco tu quer falar nos 2 também, né? A gente ajusta aí. Tranquilo, tá ótimo. Muito obrigada, gurias. Beijão. Gente, muito obrigada. Então, vamos em continuação na segunda-feira. Precisamos de um nome, além de resumão, além de... O que nós estamos fazendo? Falou, interpretação. Interpretação.
Eu colocaria vivência. Quê? A impressão e vivências. É o que a impressão que tivemos do livro e as nossas vivências dentro do que a gente Impressões e teve. vivência, vou anotar. Muito bom, adorei. Impressões. Resenha também é um nome legal, Resenha. As conclusões de cada capítulo. Perfeito. Tá gravando todos os nomes que vocês estão dando. Amei. Gente, então, segunda-feira seguimos, tá? Para fechar. E o próximo livro, estamos talvez, gurias, em ajuste do próximo livro de horário, tá? Nós vamos ter que iniciar aí uma maratona da Nova Consultora, então a gente está encaixando os horários para a gente conseguir fazer com que dê tudo certinho, tá? Então, possivelmente, eu vou avisar, possivelmente, nós vamos ter um ajuste de horário, tá? Vou estar falando lá no grupo, a gente vai ajustar aí, tá? Mas nesse final de semana eu vou estar falando um pouco melhor. A gente está fechando aí a maratona da Nova Consultora, que vai ser alguns dias, tá? Então, talvez no próximo livro nós vamos ter só o ajuste de horário, depois a gente segue um outro horário novamente, tá? Edai, qual o nome do próximo livro? Próximo livro é o do Tiago Brunet também, O Maior Poder do Mundo. Não está aqui na minha volta. Entendi. O Maior Poder do Mundo. Gente, um ótimo dia. Ok. Beijo.